Você já calculou o preço de seguir Jesus? Somos desafiados por Jesus a segui-lo, desapegando-nos de tudo o que possa ser obstáculo no caminho do discipulado. Decidirmos a caminhar com Ele significa então decidir escolher com sabedoria os valores agradáveis a Deus, que fazem assim nascer a nova sociedade, deixando-nos conduzir pela bondade do Senhor, nosso refúgio. Celebremos hoje esse mês da Bíblia, nesse dia também, ao qual orienta a nossa vida de cristãos. Hoje, nós celebramos o 23º domingo do tempo comum, nesse dia 7 de setembro de 2025. Abramos o coração para acolher, hoje e sempre, a palavra de sabedoria que nos ajuda a discernir a vontade de Deus a nosso respeito e nos instruir sobre as prioridades e exigências para o seguimento de Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos agora as leituras desse dia. Primeira leitura do livro da sabedoria. Qual homem pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o que o Senhor quer? Os pensamentos dos mortais são tímidos e as nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrestre oprime a mente que pensa em muitas coisas. Mal podemos conhecer o que há na terra e com dificuldade compreendemos o que está ao nosso alcance. Quem, pois, pode descobrir o que estás nos céus? E quem conhece teus desígnios, se tu não lhe dás sabedoria, enviando do alto o teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. Os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 89, 90. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura. Carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Eu o estou enviando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, para que fosse teu representante e me servisse nesta prisão que devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Talvez ele foi separado de ti por algum tempo, para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido. Ele é de fato muito querido para mim, quanto mais ele deve ser para ti, tanto como pessoa humana, como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho do dia, Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me ama mais do que
a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mais do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a zombar dele. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que vem contra ele com 20.000? Se não puder, quando o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, qualquer um de nós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia para esse domingo, esse 23º domingo do tempo comum. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse domingo nos convida a refletir sobre algo muito sério em nossa vida. O caminho da sabedoria, o preço do discipulado e a verdadeira liberdade que queremos viver em Cristo. A primeira leitura, como vimos, do livro da sabedoria, nos coloca diante de uma pergunta fundamental. Quem pode conhecer os desígnios de Deus? Quem de nós pode por si mesmo entender o coração de Deus? O autor sagrado, ele reconhece que os nossos pensamentos são frágeis, são limitados, que o corpo, muitas vezes, ele pesa sobre a alma, que a nossa mente se perde em preocupações humanas. Se mal conseguimos compreender as coisas da terra, como vamos então alcançar as coisas do céu? A resposta é clara. Somente com a sabedoria que vem do alto. Somente com o Espírito Santo de Deus em nossa vida é que os caminhos dos homens se tornam retos. Essa palavra, ela é atual, porque vivemos tempos de tantas opiniões, tantas vozes, tantos conselhos humanos que parecem sábios, mas que não iluminam a nossa vida de fé. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você, eu e muitos de nós já nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. O texto nos ensina, não é com a nossa força, mas com a força da sabedoria que Deus dá, que nós encontraremos o caminho para bem viver a nossa fé. E assim, entendermos os desígnios de Deus em nossa vida. O Salmo 89 de hoje continua essa reflexão e nos ensina a rezar pedindo justamente isso. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. É como se dissesse: Senhor, lembra-nos que a vida passa rápido. Lembra-nos que não temos tempo a perder. Lembra-nos que precisamos viver cada dia com o coração voltado para o essencial, que é Deus. 1000 anos diante de Deus são como um ontem que passou. Então, por que gastamos tanto tempo com coisas pequenas, com preocupações vazias, com rancores e vaidades? O Salmo nos mostra um caminho: saciar-se do amor de Deus todos os dias, todas as manhãs. E talvez você possa até comentar aqui: qual é a sua forma de começar o dia saciando-se do amor de Deus? É pela oração? É pela Santa Missa? É pelo acolhimento da palavra diária? Compartilhe aqui nos comentários, porque isso ajuda também a outros irmãos a buscarem a presença do Senhor. Na segunda leitura desse dia, São Paulo escreve a Filemon e pede algo para aquele tempo. Para aquele tempo era muito escandaloso. Receber um escravo não mais como escravo, mas como irmão. Onésimo, que antes era propriedade, agora é coração. E Paulo pede que Filemon
o acolha como se acolhesse o próprio apóstolo. Que revolução é essa? A revolução do Evangelho. O cristianismo não se impõe pela espada, mas pela transformação do coração. Paulo não obriga, ele pede que seja espontâneo. Isso nos mostra que ser cristão é aprender a olhar o outro não como objeto, não como inimigo, não como um número, mas como um irmão. Quantos Onésimos existem ainda hoje nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas comunidades, na nossa sociedade? Pessoas marcadas pela exclusão, pela indiferença, pela escravidão moderna. A fé, então, nos pede a olhar de uma forma nova para essas pessoas. E, por fim, chegamos ao Evangelho, onde Jesus fala de forma dura, quase chocante para todos nós. Ele olha para as multidões que o seguiam e diz: quem não me ama mais do que a própria família, mais do que a própria vida, não pode ser meu discípulo, minha discípula. Parece radical demais, mas é justamente aqui que está a verdade em ser e dizer ser cristão, ser seguidor de Cristo. A verdade, seguir Jesus, não pode ser um acessório em nossa vida. Não pode ser apenas quando sobra tempo. Jesus diz para todos nós nesse Evangelho que segui-lo exige decisão constante e que essa decisão seja ressuscitada diariamente. Exige prioridade, exige renúncia diária. Por isso, ele usa a imagem da torre. Quem quer construir precisa calcular antes. Jesus não quer seguidores entusiasmados, só influenciadores ou influenciados pelo momento de emoção. Não. Jesus quer discípulos conscientes de que viver a fé é reconhecer que terá momentos de alegria e momentos de dificuldades. E mesmo nesses de dificuldade, em Jesus Cristo, nós conseguiremos encontrar a alegria. Não basta começar a seguir Jesus. É preciso terminar a obra. E isso significa viver a missão enquanto batizados. Quantos começam na fé e depois desistem porque não calcularam o peso da cruz? Ser discípulo e discípula de Jesus Cristo é carregar a cruz, não como peso de morte, mas como caminho de vida eterna. E aqui, meu irmão e minha irmã, está a ligação com a primeira leitura, que, sem a sabedoria do alto, ninguém consegue continuar vivendo a sua fé. Só o Espírito Santo nos dá força para amar. Jesus ensina tudo para renunciar ao que precisamos ser renunciado, para colocar o reino em primeiro lugar em nossa vida. Então, hoje, cada um de nós é convidado e convidada a se perguntar: qual o preço que eu estou disposto a pagar para seguir Jesus? O que ainda me prende? O que ainda me impede de carregar a minha cruz com amor? Talvez seja um apego material, talvez seja o medo de perder, talvez seja o orgulho que é demais em minha vida. Mas o Evangelho e toda a liturgia é clara: se não renunciar a tudo, não poderemos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria de Deus nos ensina que a vida é curta e que vale a pena sim gastar os nossos dias naquilo que permanece. Paulo nos ensina que a fé muda a forma de olharmos para o outro, transforma escravos em irmãos. E Jesus nos ensina que só quem renuncia é verdadeiramente livre para viver a sua fé. Que tal você partilhar aqui nos comentários o que mais te desafia no Evangelho de vida? Você está disposto a renunciar na sua vida muitas coisas? Assim, você ajuda também outros a refletirem. E que a Virgem Maria, que renunciou tudo
possa todo exemplo de vida e de fé, para que você também possa exercer a sua renúncia dos muitos pesos diários que te impedem de viver a sua fé em Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, se gostou desse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, peço humildemente que se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Só lembrando que tudo isso engrandece a nossa rede de evangelização. Nos ajude a chegar a 3 mil inscritos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre todos nós a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.